específico da termologia, que é a termometria. Aqui. Mas antes disso aí, vamos para alguns conceitos básicos, né? Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com o calor e com a temperatura. Então, tudo que está relacionado calor e temperatura, estamos aqui no estudo da termologia. Tanto se estiver quente, como também se estiver frio aqui, por exemplo, o iceberg. Tá certo que está ali, ó, espalhado ali pelo mar. Como a gente vai estudar essa termologia, então é necessário termos aí os conhecimentos sobre os conceitos básicos, como o do calor e o da temperatura. Começando ali, ó, com a definição da temperatura. Peguei lá no Wikipedia. Ó. É uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. O que é a temperatura, então? A temperatura, ela mede, ela está relacionada ao grau de agitação molecular. Observa aqui essa animaçãozinha em GIF, ó. São as moléculas de um corpo. Toda molécula vai apresentar um estado de agitação térmico. Essa agitação aqui é o que está relacionado ao conceito de temperatura. Quanto maior a agitação dessas moléculas aqui do corpo, maior a temperatura que ela se apresenta. Diminuiu a agitação dessas moléculas, você vai ter aí uma diminuição na temperatura. Então, temperatura é isso. Ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Muitas vezes a gente confunde calor com temperatura. Olha só o conceito de calor. Calor é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então o calor ele é uma energia em trânsito. Às vezes o pessoal diz, eita, eu estou com calor. Não tá. Já que calor é uma energia em trânsito, eu não posso dizer que eu tenho. Posso dizer que o dia está quente. Né? A sensação térmica é de uma temperatura elevada, aí está correto. Agora dizer eu tenho calor, não funciona não. Calor é uma energia térmica em trânsito, que flui de forma natural do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, tá certo? Até que se atinja o equilíbrio térmico, e aí você não vai ter mais calor. Então, não confunde mais. Temperatura, grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor, energia em trânsito, que flui de forma natural do corpo ou da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Vamos seguir aqui adiante. Olha só, para a gente entender melhor. As partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento. Entende-se temperatura como sendo uma grandeza que mede a maior ou menor intensidade dessa agitação térmica. Tá vendo? A temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas que esse corpo se apresenta. Ó, o sistema aqui, ó, tá bem devagarzinho, vai aumentando a agitação, né? Então ele começa numa menor temperatura e vai aumentando. Já esse segundo sistema, você tem uma temperatura mais elevada. Né? No caso aqui, você vai ter uma alta agitação dessas moléculas. Vamos seguindo. Já no caso aqui, ó, surge uma confusão que normalmente o pessoal faz. Frequentemente associamos o conceito de temperatura com o grau de quente ou frio de um corpo que tocamos. Cuidado, não é bem assim. Quente e frio são sensações térmicas. Tá certo? Temperatura, ele mede o grau de agitação. A temperatura de um corpo é quando você pega o termômetro e coloca em contato com o seu corpo. E aí vai registrar ali a temperatura do seu corpo. Se está quente ou frio, são sensações térmicas. Veja só o que temos aqui. Ó. Eu tenho aqui um corpo com extremidade quente e uma outra extremidade aqui fria. Certo? Está aqui. Ó. A nossa pele é sensível à taxa de transferência de energia e não à temperatura de um corpo. Ou seja, essa história de estar usando a mão para saber se uma pessoa está com febre ou não, não funciona.
A mão não é termômetro não, minha gente, certo? Às vezes você está praticando algum esporte, a temperatura do seu corpo se eleva. Então você vai lá e mete a mão na cabeça de uma pessoa que sabe se está quente. Não vai ter um registro correto, porque você está com a temperatura elevada. A nossa mão aqui, ela vai sentir a diferença, né, de uma região quente para uma região mais fria, dependendo da condição que se encontra também o nosso corpo, tá bom? Vamos aqui, ó. Se os corpos estiverem a temperaturas diferentes, a energia pode ser trocada entre eles, não é isso? No equilíbrio térmico, os corpos em contato térmico deixam de trocar energia, ou seja, não existe mais calor. Vamos pegar um exemplo. Você vai lá para a praia, bota um monte de gelo na caixa térmica e umas latinhas de refrigerante. Deixa lá um tempo. Quem estava mais quente antes? A latinha de refrigerante. Com o passar do tempo, a temperatura da latinha vai diminuindo, não é isso? E a do gelo vai aumentando um pouco, tanto que até derrete, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. A temperatura de todo aquele sistema vai ser a mesma. É o que a gente chama desse ponto de equilíbrio térmico. Quando todos os corpos envolvidos ali no sistema apresentam a mesma temperatura. Nessa situação, não existe mais calor, porque só existe calor quando existir diferença de temperatura, tá certo? Olha aqui, ó, que eu acabei de falar, chega agora a lei zero da termodinâmica, que diz exatamente o que eu estava falando. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. A situação da caixa térmica, tá vendo? Vamos lá. Então, já que a nossa mão não é um bom termômetro, não é isso? Para se medir a temperatura de um corpo, nós precisamos utilizar o termômetro. Aí é onde entra a termometria, que é a parte da termologia, que se responsabiliza pelo estudo dos processos de medição de temperatura de um corpo. Aí nós podemos usar os termômetros. Esses termômetros que vocês estão vendo aqui na imagem são termômetros de mercúrio. É difícil até encontrar agora para comprar esse tipo de termômetro, né? Por uma questão de contaminação do meio ambiente e também do risco de se quebrar um termômetro desse e vazar esse mercúrio, que é um líquido, né, extremamente poluente, né, e perigoso para o ser humano. Então, hoje nós temos mais os termômetros digitais, que funcionam tão bem quanto os termômetros de mercúrio, tá bom? Vamos ver então como funciona esse termômetro. Olha lá, ele é um dispositivo calibrado para medir a temperatura do corpo. Então, pega o termômetro, coloca ele em contato com o seu corpo. Peraí. Mas aí eu vou lá no hospital, a enfermeira pega um termômetro desse de mercúrio, dá uma agitada. Aquela agitada ali é para que ele friccione com o ar, que está mais frio, e baixe a temperatura que ele está registrando. Depois disso, ó, coloque em contato com o corpo. Fique esperando um tempinho. Para quê? Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o seu corpo, e aí ele vai indicar a temperatura do seu corpo, porque a temperatura do termômetro vai ficar igual ao do seu corpo, o equilíbrio térmico, tá certo? E aí é que ele vai registrar, certo? No caso, aqui no nosso cotidiano, nós utilizamos mais os termômetros medidos, né, registrados aí na escala Celsius. Mas temos outras escalas também que vamos estudar daqui a pouco, vamos relembrar, né? Tá aqui, ó. Como medir a temperatura, não é isso? Utilizando o termômetro, como eu falei aí para vocês. Algumas das propriedades físicas que mudam com a temperatura e que são usadas nos termômetros é, no caso aqui, ó, o volume do líquido, o comprimento de um sólido, a pressão de um gás mantido a volume constante, o volume de um gás mantido a pressão constante, resistência elétrica de um condutor, a cor de um corpo quente. Onde a gente usa? Por exemplo, o volume de um líquido. É o exemplo aí que você tem nos termômetros de mercúrio líquido. Ele dilata, vai ter o fenômeno da dilatação térmica desse líquido. No comprimento do sólido também.
Esses termômetros que levam em consideração a dilatação de um sólido são o quê? Um termômetro de um forno, que vai a uma alta temperatura, tá certo? A pressão de um gás é um termômetro mais usado em um laboratório com um nível de precisão bem mais elevado, tá bom? A resistência elétrica de um condutor, aí você tem os termômetros digitais, eles utilizam justamente aqui um fator lá da eletrodinâmica, que é a medida da resistência elétrica. Esse último, a cor de um corpo quente, é um termômetro químico, né? Que devido ao contato com a pele, ele vai mudando a coloração de acordo com a temperatura que ele registra. Aí, vamos lá. Vida que segue aqui, vamos então estudar agora as escalas termométricas. Temos aqui 3 escalas que eu vou apresentar, que são as principais. A primeira escala é essa aqui, ó, escala Celsius, que é a que nós utilizamos no nosso cotidiano. A escala Celsius foi construída aí por esse sueco, o André Celsius, né? Essa escala é famosíssima, usada até hoje por nós também devido ao nível de precisão que ela apresenta. Olha só o que diz aí a escala Celsius. Foi construída em 1742 pelo físico e astrônomo sueco André Celsius, que adotou para o ponto de fusão de gelo o valor 0 e para o ponto de ebulição da água o valor de 100. Isso ao nível do mar, viu, pessoal? A uma pressão de 1 atmosfera. Dividiu-se o intervalo obtido entre os pontos fixos em 100 partes iguais. E aí você constrói essa escala. O ponto 0 registra a fusão do gelo e o ponto 100 a ebulição da água. Por que ele utilizou esses 2 pontos? Olha só, facilmente você encontra esses pontos aqui, que são chamados de pontos fixos. É simples de encontrar. Basta estar ao nível do mar. Se bem que, pronto, aqui em Esperança, a gente já está um pouco acima do nível do mar. Em Areia, também um pouco acima do nível do mar. Porque são cidades que estão numa região elevada. Mas lá em João Pessoa, Cabedelo, Baía da Traição, olha lá, está ao nível do mar. Então a temperatura de fusão do gelo lá, ó, é 0 e a temperatura de ebulição da água é 100. Aqui onde a gente se encontra, não é bem essa não. Então, é fácil de encontrar em grande parte do planeta, né? E a diferença é pequena de onde nós estamos, porque nós estamos a 620, 630 metros aproximadamente acima do nível do mar. Não é isso? Então vamos lá. A escala Celsius, dividida em 100 partes iguais, 0 para a fusão do gelo, 100 para a ebulição da água. Vamos seguir. A segunda escala que eu tenho aqui é a escala Fahrenheit, foi uma das primeiras a ser construída. Daniel Gabriel Fahrenheit cria o primeiro termômetro confiável, usando o mercúrio como uma substância termométrica. Por que confiável? Antes se tinha o termoscópio de Galileu. Ele usava um líquido, por exemplo, o vinho, mas ele não registrava a temperatura, o nível de precisão não era legal. O Fahrenheit ele construiu a sua escala termométrica de uma forma bem inusitada. Olha só, a escala Fahrenheit foi construída em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que adotou o valor 0 para uma mistura de água, gelo picado e sal, e o valor 100 para a temperatura do corpo humano. A temperatura do corpo humano varia muito. Se você tiver febril, já ia dar uma diferença. Então, esse ponto aí fixo que o Fahrenheit adotou não ficou bem legal. Mas, se utilizarmos os pontos que o Celsius utilizou, você vai ter esse registro aqui, ó. Para a fusão do gelo, você vai ter 32 graus Fahrenheit. E para a ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. Dividindo assim, ó, em 180 partes iguais essa escala Fahrenheit. Então, a Celsius dividiu em 100, a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes iguais. Vamos lá seguir adiante, vamos para outra escala. Essa aqui é uma das escalas mais eficientes que temos.
é a escala Kelvin, que foi construída aí pelo Lord Kelvin, como ele gostava de ser chamado, né? E ele já foi um cara que teve uma sacada além. Né? Ele disse, não, peraí, não quero registrar aí essas temperaturas que os caras já mandaram ver. Eu quero ver agora a temperatura em que as moléculas de um corpo aí, de um gás, estejam em estado estacionário. Oh, como é que é isso? E temperatura não registra agitação molecular? O Lord Kelvin ele foi além. Ele disse, não, eu quero a menor temperatura do universo. Olha só. Então ele idealizou essa situação. Qual a menor temperatura então? Seria a temperatura em que o estado de agitação das moléculas seriam o quê? Estacionários. Não ia ser registrado nenhuma temperatura. Até hoje, de forma termodinâmica, não se conseguiu atingir esse zero absoluto, que é a menor temperatura do universo. Ficou então sendo tida como uma medida até hipotética, já que não foi conseguida com métodos termodinâmicos atingir esse zero Kelvin. E aí, comparado com a outra escala, a escala Celsius e os pontos fixos que o Celsius utilizou, você vai ter o seguinte: zero Kelvin é chamado de zero absoluto, menor temperatura registrada. Depois vai vir a temperatura para o ponto de fusão do gelo, tem aqui 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, que são 73 Kelvin, que equivale a 100 graus Celsius. Olha só aqui, dá uma olhada no slide. Veja que a escala Kelvin ela não tem esse círculozinho aqui do grau não, viu? Por quê? Porque ela é uma escala absoluta. Ela registra a menor temperatura que você vai ter aí no universo. Existem outras escalas absolutas como essa também. Por exemplo, a escala Rankine. Ele também construiu uma escala absoluta. Agora o que eu vou fazer? Vamos juntar essas três escalas? Está aqui, ó. Né? Isso aqui é falando do zero absoluto. Vamos juntar essas três escalas. Pegando aqui as três escalas, ó, escala Kelvin, escala Celsius e escala Fahrenheit. Você vai ter aqui, ó, o zero absoluto na escala Kelvin vale menos 273,15 na escala Celsius. E se for para a escala Fahrenheit, menos 459. Se for o ponto de fusão da água, pressão de 1 atm, ó, 273,15, a gente pode aproximar para 273, viu? 0 graus Celsius e 32 na escala Fahrenheit. Se for o ponto de ebulição da água, também pressão de 1 atm, podemos arredondar aqui para 373 na escala Kelvin, 100 graus na escala Celsius e 212 na escala Fahrenheit. Então, como é que você sabe aí comparar essas escalas? Descobriu aqui esse ponto de menos 459 na escala Fahrenheit, que é o equivalente ao zero absoluto. Faz a continha aqui, ó, utilizando uma equação de conversão. Aqui eu tenho a equação de conversão para as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, eu quero, por exemplo, transformar aqui, ó, o exemplo que eu peguei, a temperatura de 80 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, só vou pegar aqui, ó, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Tá certo? Só fiz substituir. Ó, Tc sobre 5 igual Tf, vale 80, menos 32 dividido por 9. 80 menos 32, aqui, ó, 48. 48 dividido por 9 e multiplico o resultado por 5. Então, você vai ter aqui que essa temperatura vale 26,6 graus Celsius. Tá aí, pessoal. Vamos dar uma encerrada nessa aula. Espero que vocês tenham conseguido lembrar aí, né, os conceitos aí iniciais dessa termologia. Qualquer dúvida, bota lá no fórum. Professor, tive dúvida em tal parte. E aí eu volto para tirar a dúvida de vocês. Valeu? Fica com Deus. Estou encerrando aqui a aula.